Oi, não se assusta com o inglês na tela não. É só pra avisar que esse vídeo faz parte da competição criada pelo Tribron Brown. Só que como eu pretendo continuar usando esse canal pra fazer mais vídeos exclusivamente pra comunidade brasileira, eu vou fazer em português mesmo e botar legenda. Então já fica de olho no canal que vai ter mais coisa no futuro. Bom dia. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz o que todo adolescente de 16 anos faz. Juntei um grupo de amigos e abri um clube de filosofia. A gente chamou de Ágora, igual as praças gregas onde as pessoas debatiam e conversavam. Na primeira reunião, e única por falta de membros e um certo evento global que impediu que adolescentes Ed se juntassem em uma sala para fingir ser intelectuais, entre outras coisas, a gente resolveu começar debatendo um tema simples, para pegar a ideia. Matemática é inventada ou é descoberta? Para mim a resposta era bem óbvia. Apesar da gente criar termos e linguagens específicas para trabalhar com ela, matemática sempre vai existir, independente de ter alguém lá para ver ou não. Uma maçã mais outra maçã sempre vai ser duas maçãs. Afirmações verdadeiras levam a mais afirmações verdadeiras. De repente, quando você menos espera. Mas para minha surpresa, quando eu cheguei lá, tava quase todo mundo defendendo que ela era inventada. Não tinham muitos argumentos além de coisas tipo: eu nunca vi um logaritmo natural correndo por aí, ou me vê um cosseno de menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a maçãs, por favor. Mas não importava o que eu falasse, eles continuavam convencidos de que ela era inventada. E com todo respeito, mas eu sabia que eu tinha estudado muito mais matemática que eles. Mesmo sabendo dos rumos bizarros que esse negócio toma mais pra frente, eram eles que tinham a ideia de que isso é tudo fruto da alucinação de uns matemáticos bêbados. De qualquer forma, foi passando o tempo, e eu fui estudando mais e aprendendo algumas coisas que de fato chegaram num ponto que não tem mais um pingo de realidade nelas. Minha visão foi mudando um pouco, e eu não acho que mais que a resposta seja um simples preto no branco. Mas para entender direito isso, vamos para outro lugar onde eu passava muito do meu tempo quando eu tinha 16 anos. Você acabou de criar um novo mundo. Pela primeira vez. É um belo mundo. Você não conhece bem as regras do jogo, então fica andando por aí, coletando as coisas que achar no caminho. E aí você percebe que dá pra contar elas. É só ver o númerozinho que tem ali no canto do que você acabou de pegar. E você continua explorando, achando coisas que já estavam ali antes de você chegar. Alguém botou essas coisas aqui, você só não sabe quem. Isso é uma discussão pra outra hora. Só que elas já estavam aqui. Com tudo que você achou, você descobre que se combinar alguns materiais na ordem certa, você faz uma picareta. Agora você tem o poder de mudar as coisas de lugar, transformar, fazer tudo o que quiser. Se você se esforçar bastante, dá até pra criar pedras do nada, de algum jeito. Mas tudo isso já estava aí. Com tudo isso, é fácil construir um castelo. É um belo castelo, para um iniciante. Mas você cansou de explorar só esse mundo que te foi dado. Você já viu tudo que tinha pra ver, como tudo funciona. Então você começa a fazer uma sequência de eventos aparentemente aleatória. Você transforma a lava nesse bloco meio roxo aqui. Ele demora pra quebrar. O nome é obsidiana. Você bota ele nessa posição, tipo um retângulo. E por que não? Taca fogo nele logo. E olha só, abriu um portal. Para todas as medidas, foi você mesmo que fez esse portal. Você atravessa ele e se sente igual. Você ainda anda do mesmo jeito, pula do mesmo jeito, joga do mesmo jeito. Mas ainda assim, é tudo diferente do que você conhece. O lugar é vermelho, os bichos são diferentes, a lava escorre mais rápido, todo mundo quer te matar. Tem esses castelos estranhos, tem mais castelos estranhos, não dá pra ir pra cima quanto quiser, a madeira daqui não queima, as coisas não funcionam como deveriam e. Você explodiu. Tudo aqui é diferente. Mas foi você que resolveu criar aquele portal. Foi você que quis atravessar ele. Então, foi você que criou esse mundo esquisito também? Ou você só criou o portal mesmo, e tudo que você achou aqui foi fruto da sua exploração? Bom, se não ficou óbvio, isso foi tudo uma analogia com a história da matemática. Por séculos, a gente ficou preso na realidade. Quer dizer, dizem que os caras até matavam quem dizia que existia o número raiz de 2 e que ele não era racional. Mas eventualmente, a gente foi ficando de saco cheio disso. Viu que não dava pra ficar só se prendendo ao que era útil e real. Igual você, quando começou a web namorar aquela girl de São Paulo. Então pegaram aquelas coisas que pareciam óbvias e tentaram formalizar elas. Por exemplo, se você tem 3 maçãs mais 2 maçãs, então você tem 5 maçãs. Parece bem óbvio. Isso é a operação de adição. Mas como que a gente pode descrever ela? Bom, a gente pode ver algumas regras que ela segue. Primeiro, a gente sabe que se você tem R$ 2 e seu aniversário passou e ninguém se lembrou de você, você continua com R$ 2. Isso quer dizer que 2 mais 0 é igual a 2. Mas veja que o zero não mudou nada depois de ter sido somado. Isso quer dizer que a gente tem o que a gente chama de elemento neutro, o próprio zero, que é quando você soma e nada muda. Não só isso, se você usa esses R$ 2 para comprar roupinha em um jogo online, agora você não tem mais nada além dos pixels bonitinhos. Isso quer dizer, trivialmente, que 2 menos 2 é igual a zero, ou 2 mais menos 2 é zero. Nesse caso, o menos 2 serve como um aditivo inverso do 2, de forma que se você aplicar a adição de 2 e depois o inverso de 2, é como se não tivesse mudado nada, e você tem o elemento neutro de novo. Além disso, a gente também tem a propriedade da comutatividade,
que é um nome bonito para falar que se você tem 2 maçãs e ganhar mais 3, é a mesma coisa que ter 3 maçãs e ganhar mais 2. E por fim, a associatividade, que diz que ter 3 maçãs e depois ganhar 2 e por fim mais uma, é a mesma coisa que ter 3 maçãs e receber um pote onde alguém colocou 2 maçãs e depois uma maçã, antes de te entregar. Isso quer dizer que a ordem dos parênteses não importa. Além de achar maçãs de uma vez só, você pode também fazer uma fazenda de maçãs, que te dá 2 maçãs para cada árvore que você coleta. Então se você coletar maçãs de 7 árvores, você vai ter 14 maçãs. Para cada árvore você soma 2 maçãs, de novo e de novo, 7 vezes. Essa é a operação de multiplicação, que é basicamente somar o primeiro número quantas vezes o segundo disser. Você pode provar que ela vai ter propriedades bem parecidas com o que a gente viu antes. Sim, prova aí. Provou? Provou mesmo? Provou mesmo? Boa. Bom, com exceção dos multiplicativos inversos, vamos dizer que não dá para cortar maçãs no meio ainda, as propriedades se mantêm. Agora, vamos considerar o conjunto de todas as maçãs que alguém pode ter. Você pode ter uma maçã, 2, 3, sempre dá para adicionar mais uma. E esses números aparecem naturalmente. Vamos chamar eles de números naturais, então. Perceba que se a gente fizer qualquer operação somando ou multiplicando, a gente nunca vai sair do conjunto dos naturais. Isso quer dizer que o grupo é fechado na adição e na multiplicação. Ou quase. Se a gente lembrar de novo dos aditivos inversos, vai aparecer um problema. Se eu tiver 3 maçãs e adicionar o inverso de 7, quantas maçãs eu fico? Bom, imagina que existe um agiota de maçãs. Ele te empresta 5 maçãs para você plantar árvores. Quer que você devolva 7 daqui a 2 dias. Mas ao invés de plantar, você resolve comer 2 maçãs e guarda 3. Na hora da cobrança, você só tem 3 maçãs, mas precisa dar 7 para ele. Então você está devendo 4 maçãs. Essa é a ideia dos números negativos. É como se você tivesse menos 4 maçãs. Expandindo os números naturais para incluir o zero, e todos os números negativos, a gente tem os números inteiros. Esses sim são fechados na adição, subtração e na multiplicação. Então a gente pode chamar esse conjunto, esse grupo de operações, de anel. Não me pergunta por quê, é coisa de algum matemático bêbado. Na verdade, um anel é quando você tem um conjunto qualquer de números, e que seja fechado com operações parecidas com esses 3. Sim, tem outros anéis além dos inteiros. Os racionais também são anéis, assim como os números reais. Mas os números racionais e os reais também têm outra operação, a divisão. Quando a gente tem um conjunto que além daquelas 3 operações também tem algo como a divisão, menos quando for dividir por zero, obviamente, aí você tem um corpo. Mas não se prenda aos nomes. O importante é ver que tudo isso parece bem natural e óbvio. Talvez óbvio até demais. Você já deve estar dormindo na cadeira aí, foi mal. Mas é que se a gente não entende como as coisas funcionam no mundo real primeiro, fica difícil para outra dimensão assim. Afinal, como você vai fazer para quebrar o obsidian se não tiver achado diamantes ainda? Como eu disse, antes eu tinha plena certeza que a matemática era descoberta. Afinal, tudo que a gente viu até agora é bem natural, mesmo que eu tenha forçado umas definições e uns nomes meio esquisitos. Mas aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre álgebra abstrata e comecei a ficar meio confuso. Tinha muita coisa ali que definitivamente alguém quis botar só pra ser daquele jeito. Mas calma, antes de tudo, o que é uma álgebra abstrata? Só pelo nome já dá pra imaginar o que é, que você não vai usar pra fazer compra diretamente no mercadinho. Mas pra ser mais preciso, a álgebra abstrata é... A álgebra abstrata é a sub-área da matemática que estuda as estruturas algébricas como grupos, anéis, corpos, espaços setoriais, módulos e álgebras. Tá, calma lá. É pra isso que eu tô aqui. Eu citei algumas dessas coisas já, mas vamos focar em 3 coisas por enquanto. Os grupos, anéis e corpos. Primeiro, a gente tem que lembrar a noção de um conjunto. Um conjunto é só um monte de coisas, igual aos inteiros são um monte de números inteiros. Tá, isso foi fácil, mas conjuntos não precisam ser só sobre números. Por exemplo, imagina o conjunto de todas as ações que eu posso fazer sobre esse quadrado aqui, que vai deixar ele do mesmo jeito ainda. Ou seja, um quadrado. Mas assim vai ficar meio ruim de ver, então vamos trocar ele por essa seta feia aqui. Mas a seta é só pra gente ver que o desenho tá mudando. O quadrado ainda continua igual. Eu posso girar ele 90 graus no sentido anti-horário, ou 180, ou 270. Se for 360, é a mesma coisa que não girar nada, então a gente não considera. Mas eu também posso girar pro outro lado, só que girar 90 graus no sentido horário é o mesmo que 270 no outro sentido. Então vamos considerar que esses dois são os mesmos. Eu também posso refletir ele sobre algum eixo, tipo um espelho. Dá pra ser na horizontal e na vertical, mas também nas diagonais. Mas tem mais uma ainda, e é bem óbvia. A gente pode não fazer nada também, e ele continua igual. No final, a gente tem uma tabela com essas 8 ações aqui, que eu vou chamar de simetrias, porque, você sabe, elas deixam o bagulho simétrico. A gente também pode compor uma simetria em cima da outra, ou seja, fazer uma ação e depois fazer outra. Dá pra achar um jeito de escrever isso, dando nome pra cada ação, e dizer que elas estão sendo combinadas quando a gente escreve uma do lado da outra, lendo sempre da esquerda pra direita. Essa ordem é importante. Uma vez que a gente tem isso, a gente já tem um grupo, mas afinal, o que é esse grupo? Bom, primeiro a gente precisa de um conjunto e uma operação que vai juntar 2 elementos do conjunto de algum jeito.
Igual a gente tem essas simetrias e uma operação que combina elas. Além disso, você precisa seguir algumas regras. Como você vai ver, seguir essas regras faz bastante sentido, mas não deixa de ser tudo criação nossa para ficar mais conveniente. A primeira regra é que todo grupo tem que ser fechado, ou seja, se eu aplicar a operação em 2 elementos, eu tenho que ter de volta um outro elemento que ainda está dentro do conjunto. No caso do nosso quadrado, se eu botar 2 simetrias seguidas, o resultado é o mesmo se eu tivesse feito alguma outra simetria da lista. Por exemplo, se eu rodar 90 graus e depois refletir no eixo horizontal, o resultado é o mesmo se eu tivesse só refletido na diagonal aqui. Outra regra é que precisa existir um elemento neutro. Ele basicamente é o cara que não faz nada. Igual você que fica aí vendo anime o dia todo. Bom, a gente já tem ele também. Ele também aparece em uma outra regra, que diz que toda ação vai ter uma ação inversa. Se a gente fizer uma depois da outra, é a mesma coisa que não fazer nada. Por exemplo, virar 90 graus e depois 270. Ou seja, uma ação composta com o inverso é a mesma coisa que o elemento neutro. E por último, eu também vou querer a propriedade associativa, aquela que a gente já viu antes. Basicamente, ela diz que não importa a ordem que você coloca os parênteses assim, sempre vai dar o mesmo resultado. Se você seguir essas regras, parabéns, você tem um grupo. Pode ser útil para tentar achar um grupo de amigos. Mas por que parar por aqui? Eu posso adicionar mais regras também. Se você perceber, nenhuma das regras que eu dei dizia que o grupo precisava ser comutativo, o que quer dizer que a ordem não importa. Na verdade, nosso grupo de antes já não era comutativo. Se eu refletir aqui e depois girar, é diferente de girar e depois refletir. Mas os grupos que são comutativos são chamados de abelianos. Se eu quiser que um grupo tenha as operações de soma, subtração e multiplicação, eu tenho um anel. Tá vendo? Esse a gente já viu antes, nos números inteiros. Eu disse que ia valer a pena. E se além desses, a gente tiver a divisão também, desconsiderando o fato que não dá pra dividir por zero, a gente tem um corpo. Frase meio esquisita, espero que o FBI não esteja escutando. Enfim, como a gente viu, os racionais formam um corpo, assim como os reais, os complexos e outros grupos bem úteis por aí. Tá, mas é realmente útil. Pra que serve todas essas coisas que a gente criou só porque parecia conveniente? São só um monte de nome pra umas coisas que a gente escolheu. Bom, amigos, o portal do Nether ia ser inútil também, se fosse só um amontoado de obsidian pegando fogo. O importante é aonde isso pode levar a gente. Um dos primeiros caras a fazer algo da hora com tudo isso foi esse cara aqui, o Galois. Um cara que aparentemente não superou a ex e acabou perdendo a cabeça por isso. Óbvio que naquela época era tudo muito mais rudimentar, mas ele usou a mesma lógica da simetria do quadrado nas raízes de um polinômio. Basicamente, ele viu que não mudava quando você trocava algumas delas de lugar. Com isso, ele deu um jeito de ligar a teoria dos corpos com a teoria dos grupos. Isso foi usado depois para provar que não tem uma fórmula para resolver a equação quíntica ao maior, igual a de Bhaskara, pelo menos não com as operações que a gente costuma usar. Sim, uma coisa cheia de regrinhas arbitrárias foi usada para provar algo importante nesse nível. E esse foi só o começo. Hoje em dia, a álgebra abstrata é usada na física, como na teoria das cordas, na química para analisar as estruturas moleculares, na ciência da computação, onde acharam um algoritmo em 2018 que podia dizer se dois grafos eram iguais ou não. E também em biologia, mas eu não sei no que e não consigo me importar o suficiente para olhar. Foi mal. Eu sei que eu só joguei um monte de termo aleatório aqui agora, mas o bagulho é útil. Você com certeza vai ver algo sobre em qualquer área de STEM. Mas obviamente, onde você mais vai achar coisas sobre a teoria dos grupos, corpos e tudo mais é em matemática pura. Pra você ter noção, dos 7 problemas do milênio, que tem um prêmio de $1 milhão para quem resolver, 4 são diretamente relacionados com esses temas. É por isso que a álgebra abstrata às vezes é chamada de álgebra moderna. Tem muito mais coisa que a gente não sabe do que a gente sabe, mas essa frase você já deve estar cansado de ouvir, né? E sim, apesar da maior parte dessas coisas serem teóricas, muitas delas têm aplicações gigantes no mundo real. De algo que surgiu só com um monte de regras que a gente inventou, deu para descobrir várias coisas que explicam melhor o próprio mundo que a gente vive. Mesmo para aquelas que ainda não acharam sua utilidade aplicada, vale lembrar que o pequeno teorema de Fermat passou 400 anos antes de ter uma aplicação prática. Então nunca se sabe se uma conjectura de Rod não vai ajudar a gente a curar o câncer algum dia. O ponto é, isso tudo só foi possível quando a gente inventou um pouquinho de matemática para sair do mundo real. Assim como eu tive que inventar esse portal aqui. Mas mesmo assim, tudo que eu encontrar de novo com essa invenção é necessariamente uma invenção minha também? Eu criei essa glowstone, esse bloco de netherite, ou essa madeira verde esquisita? Bom, elas já estavam ali, só esperando ser descobertas por alguém criativo o suficiente para chegar até elas. E quem sabe, não dá para trazer elas de volta pro mundo real e achar algum uso aqui também. Então, com tudo isso, qual é a resposta? A matemática é ou não é inventada? Honestamente, eu não sei. E eu também não me importo. Esse era só um ótimo título para te atrair para esse vídeo e te ensinar um pouquinho mais sobre um campo da matemática que talvez você nunca fosse ver normalmente. De nada. Mas se você tá curioso, talvez há um pouquinho da sua opinião aqui. Eu gosto de acreditar que as coisas estão ali, só esperando para você encontrar elas. Igual essa foto aqui, que às vezes fica na minha cabeça mais do que devia. É meio inspirador saber que seu trabalho não tá sendo em vão.
Mas às vezes, a gente precisa criar algumas ferramentas para poder avançar. Quer dizer, toda a teoria de conjuntos teve que ser reescrita para ter certeza que alguns conjuntos contraditórios não fossem existir. Isso ainda não é o suficiente para achar tudo que a gente precisa. Queria ter tudo isso para falar naquele debate lá atrás, mas talvez se as coisas não tivessem sido assim, eu não teria parado para pensar tanto sobre isso. No fim, acho que inovações são sempre bem-vindas, já que foi isso que trouxe a gente até aqui. Não importa se foi tudo inventado ou descoberto, se no fim... Ah, cara, não sei. Já fui Ed demais pra um vídeo. Vou deixar essa frase motivacional para ser terminada por vocês aí. Se eu fiz um bom trabalho com toda essa história, vocês vão conseguir descobrir sozinhos. Valeu, e boa noite.